Fala, turminha, beleza? Túlio do canal Minha Serva Minha Vida. E hoje, até que enfim, estamos com ela, a nossa Black IPA. Uma cervejinha que nos deu um certo trabalho por ser um estilo diferente. Mas antes de eu apresentar essa cerveja para vocês, vocês vão aí já deixar o like pra gente, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para o maior número de cervejeiros caseiros que vocês conhecem, ok? Combinado, galera? E se quiser também, pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Já fez esse estilo? Gosta desse estilo? Já tentou técnicas diferentes neste estilo? Nos conte como foi. Então, pessoal, a infusão a frio do Carafa 3, o malte que nós estamos utilizando, que é um malte descascado, Special Carafa 3, e estamos utilizando essa infusão a frio. Vamos colocar o malte já moído, né, na geladeira, uma infusão com água fria por 24 horas. A preparação da nossa água, da nossa abraçagem, utilizamos aí vitamina C para poder tirar aí um pouco do cloro dessa água, e vamos trabalhar aí com uma água um pouquinho mais equilibrada, mas se você quiser também, você pode estar fazendo uma água mais sulfatada, uma vez que é uma IPA, né? Então você pode aí pesar um pouquinho a mão no sulfato de cálcio, ok? A nossa receita basicamente é 5 kg de malte pale e 600 gramas de cararoma. O malte Carafa que foi utilizado aí foi o Carafa 3 e vai só na infusão a frio lá no final da fervura. Foram 500 gramas. A receita completa estará na descrição do vídeo. Então, o próprio cararoma já traz aí, além das notas de nozes e de caramelo meio que toffee para essa cerveja, uma coloração rubi vermelha que já fica muito bonita por si só. Então, é um malte bem interessante para você trabalhar, um malte que entrega muito resultado na cerveja, né? Você nota aí que coloração maravilhosa que ela já estava antes mesmo de adicionarmos o Carafa. Aí já as rampas de mosturação 62, 72, vai estar tudo na descrição para vocês. E indo para a fervura. Uma fervura vigorosa e começamos a nossa adição de lúpulo, que foi esse lúpulo aí, HBC 1134, um lúpulo que tem muito mais uma pegada de lúpulo nobre, trazendo um pouco de madeira, pinho, talvez até um pouco resinoso, né? Um lúpulo experimental, mas um lúpulo interessante também para esse estilo. Depois nós já vamos introduzir aí o Carafa 3, que ficou por 24 horas em infusão em geladeira, infusão a frio, na nossa cerveja. E ele só entrou lá no final da fervura. Por quê? Porque a gente quer suavizar aquele harsh, né? Aquele amargor, aquela aspereza dos maltes escuros, e por isso foi feita essa infusão a frio. E ele foi introduzido lá no Hop Spider para poder evitar de sujar a breja. Então colocamos aí o Carafa 3 já no finalzinho para trazer a coloração black, aqui no caso mais um brown muito escuro da nossa cerveja. O 1134 lúpulo também entrou no Whirlpool, né? Numa lupulagem bem interessante. Vai estar tudo aí na descrição. E a levedura foi a Nofferhan, ou seja, a Nofferhan da Lallemand, que é uma levedura aí amplamente conhecida, que é aquela que a gente quer que faz a cerveja secar, além de ser uma levedura bem neutra. Você deve estar bem curioso, por que Black India Pale Ale e não uma Black Ale ou uma Cascadian Dark Ale, como eles chamavam também na época, ou American Dark Ale? Por quê? Porque o nome IPA, ele tem um apelativo, India Pale Ale, né? Tem o IPA, tem uma certa apelação para esse nome comercialmente para venda, ou seja, a IPA vende. Falou que a IPA vende. Então por isso eles mantiveram Black IPA ou Black IPA, né? Porque vende mais. Se você parar para pensar, se você for fazer uma tradução desse termo Black India Pale Ale, você tem como se fosse uma cerveja preta clara. What? Fica meio estranho, né? What the fuck? Então, mas o nome Black IPA acabou vencendo pela questão comercial. E tudo começou. Aí eu vou pular a parte lá das portas lupuladas lá do século XIX, vou pular toda essa história, porque teve essas cervejas escuras mais lupuladas aí lá no passado. Então vamos para uma história mais atual. Tudo começou quando um cervejeiro chamado Greg Noonan, lá em 1990, resolveu criar um estilo de uma cerveja que fosse escura,
amarga e lupulada. Então ele pensou, por que eu não vou fazer, por que eu não faço uma IPA, uma IPA, lupuladinha, seca, gostosa, porém escura. E aí ele começou a trabalhar com os maltes. Foi aí que surgiu o estilo propriamente dito Black IPA. Só que naquela época eles não chamavam de Black IPA. Greg Noonan teve a ideia de fazer essa cerveja lupulada escura, seca e amarga. Ou seja, ele criou o estilo em 1990, lá na Vermont Pub, uma cervejaria famosa da cidade de Vermont. Greg Noonan tinha um assistente chamado Glenn Walter. E esse cara estava passando por um período meio que difícil, vamos dizer assim, um período meio conturbado da sua vida, que é o período de divórcio, ou seja, ele estava se separando da mulher. Para alguns pode ser uma tristeza, para outros pode ser uma alegria. Eu não ouvi o que eu ouvi? Afinal de contas, casamentos são duas alegrias? Tô brincando, hein? O Glenn Walter, ele pegou essa receita do Greg Noonan e falou assim, poxa vida, estilo de cerveja casa muito bem para esse momento que eu estou vivendo aqui agora, que é um momento de separação da minha mulher. Então eu vou fazer uma cerveja exatamente parecida com essa daqui do Greg Noonan, mas eu vou deixar ela ainda mais escura, ainda mais amarga. E foi aí que ele inventou a Black White, acho que é assim que fala, né? Black White IPA, que é a primeira Black IPA oficial criada. E essa Black White IPA foi realmente a primeira Black IPA que surgiu, na verdade, isso já em 1994. Daí entra um terceiro personagem, é John Kimmich, acho que é assim que fala também o nome dele. John Kimmich, ele pegou esse estilo alguns anos depois, salvo engano, em 1995, 96, e refez esse estilo do Glenn Walter, ou seja, ele reinventou, né? Fez uma releitura da Black White IPA e criou o estilo dele. Salvo engano, acho que ele tem Black IPA até hoje. Acho que tem, salvo engano, a El Jeff, acho que é assim o nome dela, tá? Da Black IPA dele atual. Então, o John Kimmich refez essa cerveja, ou seja, só que aí ele fez uma coisa diferente, porque essa cerveja que estava muito escura, muito amarga, ficou um pouco áspera, porque os maltes escuros, eles têm um certo harsh, então se você sabe disso, quando você erra a mão fazendo uma cerveja, né, com malte escuro, ela fica meio que, vamos dizer assim, intragável, uma cerveja meio difícil, né, de drinkability baixa, de difícil, né, para você estar bebendo ela. Então, ele resolveu fazer o seguinte, eu vou pegar esses maltes escuros e vou fazer uma infusão a frio. Ou eu vou adicionar esses maltes só lá no final da fervura, ou até mesmo eu vou usar maltes descascados, ou seja, maltes sem cascas, para poder diminuir esse harsh, ou esse amargor indesejado na cerveja, né? Essa coisa meio que áspera na cerveja. Eu quero só mesmo o amargor do lúpulo e não do malte. E foi aí que a Black IPA deu esse plus e ganhou e virou modinha, vamos dizer assim. Foi aí que ela ganhou pé e começou a ser mais bem vendida nos mercados aí lá nos Estados Unidos. Ah, mas você achou que a história parava por aqui, mas não. A Black IPA também deu aquelas briguinhas que a gente já conhece entre cervejeiros da época e que tem até hoje, né? Aquelas briguinhas, aquelas tretas cervejeiras quando você está falando de um estilo específico. Tinha lá os cervejeiros lá da cidade de Cascadia, ou Cascadia, não sei como que fala, mas esses cervejeiros dessa cidade não queriam que a Black IPA chamasse Black IPA. E daí eles falam, por que não chamar a Black IPA de Cascadian Dark Ale? Isso mesmo, por quê? Porque combinaria mais, tinha muito lúpulo Cascade na cerveja, e aí começou aquela treta. Inclusive, Randy Mosher, que é, né, também um super cervejeiro aí, autor do livro Radical Brewing, ele sempre foi contra esse nome Black IPA. Salvo engano, ele tem a Black IPA dele, não sei o nome aqui de cabeça, não lembro, mas ele
sempre teve esse pé atrás com esse nome aí de Black IPA e preferiu sempre chamar a cerveja de Cascadian Dark Ale, em homenagem lá à cidade de Cascadia. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a nossa degustação cervejeira de hoje. Mas antes de servir a nossa cerveja, eu tenho que contar para vocês que a versão que eu fiz da Black IPA, no final, quando eu provei, eu falei, pô, tá faltando lúpulo. Eu preciso de mais lúpulo nessa cerveja. E eu tentei consertar essa cerveja, claro que não toda, porque ela estava muito gostosa, em um dos meus mini kegs, colocando aí um chá de lúpulo, ou seja, uma hop tea, um chazinho de lúpulo ali. Usei o lúpulo Comet, que eu tinha ganhado aqui da Mundo Hops, aqui pertinho aqui da minha cidade, aqui, de um cervejeiro amigo meu. E eu tava com esse pacotinho de Comet e resolvi utilizar aqui como se fosse aí um hop tea, para poder estar trazendo um pouquinho de tropicalidade na minha cerveja, uma vez que o lúpulo que eu usei nessa cerveja é um lúpulo que ele é muito mais nobre do que um lúpulo para dry hop. Então a cerveja estava muito assim, sem graça, vamos dizer assim, e eu resolvi fazer isso. Então, no mini keg preto, nós temos a Black IPA com o hop tea, ou seja, com adição tardia de lúpulo, uma relupulagem, vamos dizer assim, para trazer mais aroma de fruta tropical, aroma de fruta de caroço. E no outro mini keg, que é o prateado, eu vou ter a nossa Black IPA original, como ela estava antes de eu adicionar mais lúpulo nela. Então, tá aqui, ó, os dois mini kegs. Eu vou servir primeiro aqui a que tá sem adição do chá de lúpulo e depois eu vou servir a que tá com adição do chá de lúpulo pra gente ter aí uma comparação de uma com a outra. Bora lá servir essa cervejinha aqui. Vou botar mais na manha, porque eu já vi que a minha carbonatação aqui tá bem violenta. Vamos servir bem na manha e vocês vão acompanhar aqui primeiro a cerveja que tá sem o chá de lúpulo. Vou aumentar um pouquinho mais aqui pra gente poder servir, fazer um serviço decente. Ó. Uma tarefa difícil, né? Servir cerveja assim, né? Então tá lá, ó. A primeira é essa daqui, né? Do mini keg prateado, né? Que é a que tá sem o chá de lúpulo. Então vocês podem acompanhar aqui, ó, aqui está o serviço, uma espuma bem cremosa, bem bonita, um marrom bem profundo, o copo tá meio sujo para variar. E de cara aqui eu pego muito a neutralidade. Quando eu tinha acabado de fazer ela, que ela tinha acabado de fermentar e eu comecei a experimentar, eu pegava ali um pouquinho do café ainda nela. Mas agora eu já não pego mais nada, eu pego só mesmo um quê de neutralidade, um quê aí de melão também, não sei por que eu tô pegando isso desde quando eu fiz ela. E é uma cerveja que promete aqui no sabor, mas tá neutrinha, tá interessante. Vamos ver agora no sabor. Ó. Refrescante, parece uma dry stout, mas ela tem um quê de lúpulo nobre que eu não sei explicar, como se fosse meio amadeirado. Aí ela tem aqui um cafezinho, mas muito longe, muito gostosa, muito refrescante, cara. Essa cerveja, confesso pra vocês, eu fiquei com dó de colocar o chá de lúpulo. Eu queria beber ela todo jeito que ela tá. Só que eu falei, pô, não é a pegada dos caras, eu preciso colocar um pouquinho de lúpulo nela. Então, nós vamos fazer uma comparação com a outra daqui a pouquinho, deixa ela lá gelando mais um pouquinho, e vamos terminar de avaliar este copo aqui primeiro. Cara, dizer o que de uma cerveja dessa? Sensacional! Uma cerveja que tá assim, ela tá alcoólica, pode parecer que não, mas ela tá alcoólica. Mas ela seca muito no final, né? Ela, diferente das stouts, ela tem menos corpo, ela é um corpo mais leve, de alta drinkability, e ela tem o que desses maltes torrados, mas eles
eles suavizam. Eu diria até um quesinho de chocolate amargo aqui. E o que desse lúpulo nobre que foi usado aqui, desse lúpulo experimental que foi utilizado aqui? Você vê que tem um pouquinho desse melão que eu tô falando, que eu não sei explicar de onde que vem, mas um quê de uma fruta amarela de caroço muito longe, e alguma coisa de pinho, talvez, né? Um pinhozinho bem levinho. E os maltes, eles preenchem. Os maltes escuros deixam a cerveja com uma sensação muito agradável, então ela não fica enjoativa, né? Quando você pega as IPAs, né, tradicionais, as Hazy IPAs, as New England, as Milkshake IPAs, elas são, vamos dizer assim, como se você estivesse tomando uma cerveja doce, né, meio adocicada. E aqui não, aqui você tem só mesmo uma cerveja mais amarga e mais lupulada. E é isso que é legal desse estilo. Por isso eu apaixonei por esse estilo e vou fazer outras vezes. Agora vamos servir o copo da cerveja que está no mini keg preto, que está com hop tea ou o chá de lúpulo. Vamos ver como é que ela tá. Mini keg preto, black mini keg. Vamos servir a Black IPA agora com chá de lúpulo. Vamos ver. Bora lá, vamos servir. Aqui a carbonatação tá um pouquinho mais fraca, porque essa aqui eu fiz depois, né? Então tá um pouco, dá para servir até mais tranquilo do que a outra, né? Aí, ó. Ó, aqui, ó, a com chá de lúpulo. Vocês estão vendo aqui, ó. Também ficou bonitona, uma espuma bem cremosa também. Lógico que é a mesma cerveja, né? Só tá com chá de lúpulo. Mas vamos lá. Então, agora a do mini keg preto. Vamos agora experimentar a cerveja do mini keg preto. Ó, de cara eu pego um pouquinho aí desse Comet que eu coloquei. Claro que ainda tá longe, mas eu pego. Eu pego sim, mas ainda assim mantém um pouco das características da outra mesmo que eu acabei de servir e mostrar aqui para vocês. Vamos ver agora no sabor, né? Bom, interessante. Ela preserva as características da primeira versão, né, da versão sem o chá de lúpulo, mas você vê que ela tem um quezinho aqui a mais de informação desse lúpulo que foi adicionado nela agora. Eu diria aí alguma coisa de fruta amarela, de fruta tropical, mas ainda tá bem longe, mas assim, ela tá bem mais lupulada do que a outra, aí realmente fica parecendo mais uma IPA mesmo, normal, porém escura. Cara, interessante. Você vê que ela tá bem suave, né, cara? Impressionante, você vê, nossa, ficou muito suave. Realmente. Mas uma coisa que eu notei é que é como se ela tivesse ainda mais leve do que a outra. Meio que perdeu aquela coisa dos maltes escuros. Perdeu um pouquinho aqui, talvez porque diluiu, né? Enfim, mudou um pouquinho a cerveja. E eu ainda prefiro a outra versão. A versão sem o chá de lúpulo. Mas tá muito gostosa também. Esse lúpulo da Mundo Hops. Vamos colocar mais um pouquinho. Black IPA, aqui nos dois mini kegs, né? Uma com chá de lúpulo e a outra purinha, como ela veio ao mundo. E uma comparação, né? Pra gente ver qual que ficou mais gostosa, qual ficou menos gostosa, se valeu a pena ter feito o chá de lúpulo ou se não valeu a pena. Eu, honestamente, posso dizer aqui, tomando aqui, a que tá um pouco mais lupulada, que não faz tanta diferença assim, mas que realmente suavizou a cerveja, deixou ela mais lupuladinha, com a pegadinha de lúpulo tropical, que a outra versão não tem. Então, é interessante, se caso vocês quiserem corrigir aí uma receita de cerveja,
Pode fazer isso, mas eu já digo para vocês que não é a solução. A solução realmente vem de uma lupulagem em dry hop mais bem feita, ou uso de lúpulos americanos, como o Citra, como o Cascade, como o Simcoe, o Simcoe, né? Entre outros lúpulos aí americanos de mais pegada, tá? Então é isso aí, galera. Black IPA, a nossa poderosa chefona, no copo, servida aqui para vocês. Realmente uma cerveja que ficou muito bacana, muito legal. E voilá! Black IPA, façam, repliquem. Se quiserem mais lupulada, troquem os lúpulos. Uma cerveja que tem muita história, muito bacana. E é mais uma aqui para o nosso canal. Gostou desse conteúdo? Deixa o like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. E lembre-se, se for dirigir não beba, mas se for beber, me chama que eu vou.